Olá, sou o Dr. Alberto Aires Soares, sou cirurgião bucomaxilofacial e vou falar a respeito da cirurgia ortognática no tratamento da face curta. Então, como a gente saiu dessa situação e foi para essa situação, né? Lembrando que quando se trata de cirurgia, enfim, cirurgia ortognática são resultados individuais e não devem ser generalizados, tá? Então, como foi a minha percepção e a minha condução desse caso do começo ao fim, né? Quando uma paciente me procurou. Então, o que eu chamo a atenção nesse caso, principalmente, é a importância de um diagnóstico preciso, um planejamento bem executado e trabalho multidisciplinar, tá? Então, a odontologia, hoje em dia, cada um tem a sua especialidade, mas eu acho importante ressaltar que os melhores resultados que eu tenho, né, e que um paciente pode ter é quando nós trabalhamos em conjunto, tá? Então, esse caso vai ser importante para a gente prestar bastante atenção nesse trabalho multidisciplinar entre a gente. Então, beleza. Como foi essa paciente me procurou? Como todo outro paciente que procura, né, o dentista, geralmente tem a queixa do sorriso. Então, o dentista que trabalha com estética, né, o clínico que trabalha com estética, ortodontistas. Então, basicamente, essa vai ser a queixa, né? Eu não gosto do meu sorriso. Então, quando a gente observa, né, o sorriso dessa paciente, a gente tem algumas informações, tá? É claro, geralmente, hoje em dia, tão popularizada a lente de contato, o paciente já vem com essa ideia na cabeça, né? Então, na percepção de um clínico, a solução seria lente de contato, né? Mas, de fato, será que se resolveria, né? As queixas dessa paciente sumiriam depois disso? Talvez não. Então, se a gente olhar, avaliar o sorriso, né? Então, a gente tem a macroestética, ignorando essa parte do rosto, mas avaliando com mais precisão, né, com mais detalhe, a microestética, o sorriso dessa paciente. A gente observa, né, a coroa curta, então, de fato, ela tem pouca exposição no sorriso, tem elaborar uma lista de problemas entre essa parte de coroa curta, tanto a anatomia, né, a estrutura dentária do dente está um pouco fora do comum, ela é uma paciente com discrepância de Bolton, então tem esses diastemas entre os incisivos que dá um aspecto de dentição decídua, né, de dentição de leite, um aspecto mais infantil ao sorriso da paciente. E, de fato, também um excesso discreto, né, de excesso gengival, que poderia ser resolvido com uma gengivoplastia, né? E, é claro, as lentes de contato. Pode ser que sim. Melhoraria? Ficaria bacana. Resolveria o problema? Eu volto a falar, talvez não. Por quê? Se a gente olhar essa imagem, é o ponto-chave, né, na análise facial, que é a relação lábio-dente. O que é isso? Quando o lábio em repouso, eu sei o que? Na análise estética, eu preciso ter cerca de 3, 4 milímetros de exposição na estrutura dos dentes incisivos superiores, né, nessa posição de lábio em repouso. Tá? Então, é uma paciente que não apresentava comprimento labial fora do comum, tá? E mesmo assim não havia exposição, ou seja, a maxila dela, os maxilares dela estão muito aquém do que deveriam, estão muito acima do que deveriam. Então, como é que eu faço para resolver isso? Colocar lente ali para aparecer as coroas irá resolver? Deixar com um dente de cavalo assim para resolver a queixa dela, isso vai resolver o problema? Quando ela sorri, iria resolver o problema? Talvez não.
Então, quando a gente tem a análise frontal do rosto dela, a gente tem algumas informações a respeito da nossa conduta e um diagnóstico mais preciso. Tá? Então, se a gente for dividir os terços faciais delas, a gente já percebe que o comprimento do terço inferior é bem menor que o terço médio e o terço superior. Então, a gente tem uma desproporção, né, causada na percepção desse terço inferior em relação ao restante da face. Tá? Então, a paciente já classificada como face curta. E a pouca exposição ou nenhuma exposição dos dentes, né, é causada também pela birretrusão desses maxilares. Então, ou seja, tem o rosto inferior curto e a birretrusão. Então, ela tem os maxilares todos para trás, aquém do que deveriam. Tá? Então, isso tem algumas repercussões na face já, numa idade jovem, né? E ao longo do tempo isso só piora, gente. O afundamento desse sulco nasogeniano, o afundamento aqui desse sulco labiomentoniano, eles ficam mais sobressalientes conforme o tempo passa. Então, assim, pensando num tratamento global e a longo prazo, a gente tem que fazer uma coisa diferente, tá? Ora, um exame simples, né, que vem já com um ortodontista é a teleradiografia. Nisso a gente já tem um traçado cefalométrico, já tem um diagnóstico mais preciso, a gente consegue observar onde está a deformidade, tá? Então, avaliando essa teleradiografia, a gente já tem um padrão braquicefálico, tá? Então, já o terço inferior bem diminuído em relação ao restante do rosto, tá? Um plano oclusal horizontal, né? E essa birretrusão nos dois maxilares, aquém, né, do que deveria ser. Então, terço inferior bem curto e bem para trás, tá? Então, já começa a ter um raciocínio diferente, né, de como a gente pode resolver a longo prazo a harmonia daquele sorriso. Aqui, na vista lateral, na análise lateral, a gente consegue observar a birretrusão demasiada, né, desses dois maxilares, muito aquém do que deveriam. No sorriso, mesma coisa, né? Essa aqui é a linha glabela verdadeira. Os incisivos estão completamente muito atrás do que deveriam. Então, como a gente elaborou a sequência de tratamento? Bom, a gente tem um diagnóstico da paciente braquicefálica face curta, tá? O que a gente deveria fazer? Bom, a face, cirurgia ortognática, né? Microestética e sorriso, a gente teria que fazer uma gengivoplastia, aumentar um pouquinho a coroa clínica daqueles dentes e fazer a reanatomalização, né, dos incisivos. Pode ser 4 elementos, né? É o que de fato seria o pulo do gato nessa situação. Tá? Então eu elaborei esse seguinte tratamento. Quando eu já falei de cara que a cirurgia ortognática iria ficar bacana, iria resolver muito essa questão de exposição de sorriso, né? Mas ficaria muito melhor com esse refinamento, tá? Esse trabalho multidisciplinar entre si. Tá, então vem aquela pergunta, né, que alguns pacientes fazem em questão de preparo de aparelho ortodôntico. Ué, mas ela foi para cirurgia, não teve nenhum preparo ortodôntico, não colocou aparelho? Bom, respondendo, né, essa pergunta, a gente já tem aqui uma situação da paciente em oclusão classe 1, tá? Ou seja, vai manter desse jeito, não precisa, não tem que fazer nada, não tem uma má oclusão. Então, essa pergunta também responde, mas só opera ortognática, paciente classe 2, classe 3? Não, esse é um exemplo claro, né? Paciente em oclusão classe 1 e foi para cirurgia ortognática, sem preparo ortodôntico pré-cirúrgico, tá? É claro que pacientes classe 2, classe 3 também podem fazer a cirurgia ortognática sem preparo ortodôntico, desde que não tenha nenhuma
discrepância transversal tão grande, nenhum desalinhamento tão grande desses dentes, né? Não veio interferir na oclusão final. Então, pacientes classe 2 e classe 3, é claro que com um planejamento mais rigoroso, podem ser beneficiados, né? A gente chama de benefício antecipado, fazer a cirurgia ortognática primeiro e o preparo ortodôntico, o refinamento ortodôntico depois. Tá? Então, essa paciente ela foi para a cirurgia já direto, sem preparo ortodôntico. Então, beleza, esse foi, pelo um raciocínio óbvio, né, a paciente tem retrusão dos maxilares, plano oclusal horizontal e terço inferior diminuído. Qual que seria o planejamento? Muito simples, né? A gente faria o quê? O avanço maxilomandibular, né? A rotação do plano oclusal, tá? O plano oclusal horizontal, eu rotaciono ele no sentido horário para formar o quê? Aquele sorriso consoante, né? De ter aquele corredor bucal mais harmônico, tá? Então a gente faz a rotação horária e aumento vertical. A gente desce esse complexo maxilomandibular, onde estava diminuído, a gente desce ele nesse sentido, tá? Vertical. E o resultado foi esse antes e depois que a paciente ela mesma fez, 18 dias após a cirurgia ortognática, tá? Outro detalhe, essa paciente também, ela já havia feito, já tinha uma queixa em relação ao nariz, já tinha feito uma rinoplastia, tá? A otorrinolaringologista dela alertou que também seria necessário fazer a cirurgia ortognática para ter um resultado melhor. Isso é bastante claro, porque quando a gente tem a birretrusão, a retrusão maxilar, a ponta nasal ela tende a ceder, né? Então essa em relação ao nariz dela, ela tinha uma queixa já com isso, né? E antes de saber da cirurgia ortognática, ela foi resolver o nariz. Então ela já tinha operado o nariz e depois foi feita a cirurgia ortognática. Não é ideal, mas a gente já planejou com base nessa rinoplastia primária, tá? Então, beleza, isso aqui é com os casos uns 18 dias de pós-operatório. E aí faltou aquele refinamento, né? Que ficou muito bom, é claro, mas eu já havia batido nessa tecla, falar, olha, vamos fazer essa gengivoplastia. Então eu mesmo fiz um recorte ali, né? O recorte, a cirurgia plástica periodontal, né? Desses incisivos, canino, de canino a canino. E depois foi feito o planejamento com a própria ortodontista dela, a doutora Gabriela Mendes, também mandou muito bem. Quando ela acrescentou, podia ter uma opção, né? Ou fazer faceta direta, lente de contato, ou apenas acrescentar resina, dando uma anatomia, né, mais natural nesses incisivos. E foi o que foi feito, né? Então, esse foi o pulo do gato, né, no tratamento. A gengivoplastia e as facetas de resina. Então o sorriso dela ficou desse jeito. Aqui a gente consegue observar a reanatomização, né, desses incisivos centrais, laterais, né, e é claro essa relação lábio-dente. Antes ela não tinha exposição, depois ela passou a ter essa exposição ideal estética que todo sorriso deve ter. Aqui ela já começa a ter os benefícios quando a gente se devolve à proporção ideal maxilomandibular, né, que é a harmonia dos sulcos nasogenianos, a harmonia do sulco labiogeniano, tá? Então a gente já consegue ter uma harmonia melhor do rosto dela. Já nessa foto, 2 meses de pós-operatório, já é possível notar, né, essa mudança. E a foto do sorriso, um sorriso mais harmônico.
antes e depois que ela mesma fez, havia publicado também no Facebook, deu uma viralizada, que foi o antes e depois dela, previamente a rinoplastia, previamente a cirurgia ortognática, previamente a abordagem dos dentes dela e após tudo isso, né, feita a rinoplastia, cirurgia ortognática. Então é um caso muito bacana, melhorou bem, deixa bem claro, né, a importância do dentista trabalhar em conjunto, a importância do paciente procurar, né, um bom profissional. Por quê? Embora a cirurgia ortognática em si, né, seja muito claro o movimento de correção de classe 3, correção de classe 2, né, via oclusão dentária, a gente pode ter um ganho muito melhor, né, um ganho estético muito melhor, né, se a gente começar a observar mais esses detalhes, né, esses detalhes que de fato trazem um grande benefício estético ao paciente. Então é isso aí, eu gostei bastante desse tipo de vídeo, né? Consegui mostrar para vocês um jeito bem claro, e eu pretendo fazer mais a respeito dos meus casos, tanto na cirurgia ortognática, quanto em cirurgia da TM, quanto os tratamentos aí que a gente vem fazendo em equipe, aqui no consultório. Eu fico à disposição para responder qualquer pergunta, desativei os comentários aqui para me concentrar um pouquinho mais, para não atrapalhar muito. Esse vídeo eu fiz apenas para deixar salvo no meu feed, tá? Então é isso aí. Muito obrigado a todos que estão vendo agora, que estão ao vivo. Quem não viu, vai conseguir ver, tá? E você que viu, compartilha com os amigos aí para todo mundo ter acesso. Então, um bom final de semana a todos e um grande abraço.